Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Com muito prazer que eu venho aqui hoje conversar com vocês. Hoje eu vou trazer um assunto muito especial para vocês, um assunto até curioso. Vamos hoje falar sobre OVNIs. OVNIs que invadiram o espaço aéreo brasileiro e que foram perseguidos por caças da FAB. Eu me chamo Rosane Maciel dos Santos, sou sua terapeuta holística. Peço para que você já deixe o seu like no vídeo e bora lá para o nosso vídeo. Então olha só, teve uma noite em que 21 OVNIs foram perseguidos por caças da FAB. Então vou colocar aqui relatos de pessoas, que viram OVNIs aquela noite, como é que aconteceu toda a situação. Então, quando chegou para trabalhar no dia 19 de maio de 1986, no Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumm, em São José dos Campos, São Paulo, o controlador de tráfego aéreo Sérgio Mota da Silva não imaginava que naquele plantão entraria para a história da ufologia, como a noite oficial dos OVNIs. Então, naquela noite, uma segunda-feira, 21 objetos voadores são identificados. Alguns deles com até 100 metros de diâmetro. Então, foram avistados por dezenas de testemunhas, civis e militares, em 4 estados. Então, foi em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Goiás. Só no interior de São Paulo foram registrados avistamentos em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. Em Guaratinguetá, São Paulo, o avistamento foi coletivo. Muitas pessoas viram. Então, quem conta é o ufólogo Edson Boaventura Júnior, que é presidente do Grupo Ufológico do Guarujá. Por volta ali das 20 horas, então cerca de 2.000 militares, entre cadetes e oficiais ali da escola, especialistas da aeronáutica, testemunharam o fenômeno a olho nu ou de binóculo, relata. Não parou por aí. Então os OVNIs, que é a sigla usada para designar ali objetos voadores não identificados, eles foram detectados por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e do Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, o que significa que, em outras palavras, tais objetos eram sólidos. Então, 5 caças da Força Aérea Brasileira, da FAB, eles foram acionados pelo Centro de Operações da Defesa Aérea, o CODA, para interceptar os supostos invasores. Então, segundo os pilotos daquela noite, os pontos multicoloridos conseguiram, entre outras manobras, pairar estáticos no céu, voar em zigue-zague, fazer curva em ângulo reto, mudar de cor, trajetória e altitude e atingir velocidade de até 15 vezes a do som. Então, o número de objetos avistados naquela noite foi bem maior do que 21, acredita o controlador de tráfego aéreo Sérgio da Silva Mota. Às vezes, os pilotos tinham contato visual dos alvos, mas os radares não registravam nada. E outras, os radares até captavam a presença de objetos, mas os pilotos que não conseguiam avistá-los. Então, a aeronáutica considerou, neste caso, apenas os avistamentos que tiveram confirmação simultânea. E os demais foram descartados contra ele. Então, quer dizer, foi muito mais que 21. Então, em São José dos Campos, São Paulo, a noite oficial dos OVNIs teve início ali por volta das 20 horas, quando o sargento Sérgio Mota da Silva começou a gerenciar a decolagem do voo 703 da extinta empresa aérea Rio Sul, com destino ao Rio de Janeiro. Foi quando avistou uma estranha luz semelhante a um farol parada no céu.
Intrigado, ele ligou para a torre do Aeroporto Internacional de Guarulhos, então para checar se alguma aeronave seguia em direção a São José dos Campos, e a resposta, foi negativa. Enquanto os dois conversavam, o objeto sumiu e dali a pouco voltou a aparecer, com um brilho ainda mais intenso. Então Sérgio apanhou um binóculo para observá-lo melhor. Era cintilante e multicolorido, recorda ele. Então, a certa altura, o sargento reduziu a intensidade das luzes da pista de pouso e decolagem do aeroporto. Então, nisso, os artefatos se aproximaram. Quando ele aumentou o brilho, eles se afastaram. Se estavam tentando interagir comigo, eu não sei. O que eu sei é que se comportaram de modo inteligente. Observa. Pelo menos ali 3 aeronaves relataram avistamentos naquela noite. Então a primeira foi o modelo Bandeirante da TAM, que fazia a rota de Londrina, Paraná, a São Paulo. E o piloto, ele chegou a informar ao Centro de Controle de Área de Brasília que havia um artefato se aproximando dele, em aparente rota de colisão. Imagina o medo. Então, a segunda, da Transbrasil, também avistou um UFO. Então, sobre ali a região de Araxá, no interior de Minas. O voo seguia de Guarulhos, São Paulo, para Brasília, Distrito Federal. A terceira e última foi um avião bimotor Xingu, prefixo PT-MBZ, que voltava de Brasília, Distrito Federal, com destino a São José dos Campos, São Paulo. Então, a bordo desta aeronave estava o coronel Osiris Silva, que voltava de uma reunião com o presidente da República, José Sarney, e seu copiloto Alcir Pereira da Silva. Às 21h04, Sérgio fez contato com o piloto do bimotor. Perguntou se ele tinha avistado algo de esquisito no ar. Então, pelo radar, o controlador tinha detectado 3 UFOs sobre São José dos Campos. Quando avisou que tentaria fazer uma manobra de aproximação ali do alvo, descrito como ponto luminoso e bem enorme, Osiris ouviu de Alzir, visivelmente apavorado. Todo mundo que tenta perseguir um negócio desses acaba desaparecendo, sabia? Então, dessa vez, quem desapareceu para alívio do copiloto, que estava com medo, e com razão, foi a luz misteriosa. Sumiu assim que o piloto começou a manobrar a aeronave. No dia seguinte, Osiris Silva tomou posse como novo presidente da Petrobras. Então, na coletiva de imprensa, nenhum jornalista lembrou de perguntar algo sobre petróleo. Todos queriam saber apenas sobre discos voadores. Procurado pela reportagem, Osiris Silva não quis comentar o episódio. Na noite oficial dos OVNIs é um dos mais importantes casos da ufologia mundial. É o caso com maior número de testemunhas em todo o planeta, explica o ufólogo Jackson Luiz Camargo, o autor de A Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Não definiria o que aconteceu como invasão. Em nenhum momento houve qualquer comportamento hostil por parte das inteligências que operavam aqueles aparelhos, disse ele. Quem também estava de plantão naquela noite era o repórter fotográfico Adenir Brito, que por volta ali das 21h ele atendeu uma ligação na redação ali do extinto Vale Paraibano. Tem um disco voador sobre o jornal, disse uma voz masculina. Brito imaginou ali que fosse um trote, Mas na dúvida, ele e a repórter Lara de Carvalho resolveram investigar. Então, no pátio do jornal, avistaram luzes multicoloridas que se movimentavam em todas as direções. Era uma loucura. Munido de uma
Nikon com lente teleobjetiva de 500 mm e filme ASA 6400 tirou algumas fotografias. Entre surpreso e emocionado, registrei aquele momento. Nunca mais avistei nada igual. Aquela aparição jamais será apagada da minha memória, diz Brito. Então, um mês depois, 2 oficiais do Centro Técnico Aeroespacial, CTA, acompanhados do ufólogo americano James Hurtak, compareceram à redação e pediram ao editor-chefe os negativos das fotos. E lá se foi a prova, né, gente? Então, o material, explicou Hurtak, seria analisado pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e 36 anos se passaram e nunca foi devolvido. Isso aí é bem coisa de NASA mesmo, né? A que conclusão eu cheguei? Bem, acredito que aqueles objetos fossem mesmo do espaço sideral. E, ao meu ver, estavam monitorando instalações militares e industriais do Brasil. Observa Hurtak. O risco de um desastre aéreo era iminente. Os tais objetos, além de intensa luminosidade, eles eram capazes de manobras impossíveis para qualquer aeronave. Então, assim, para agravar a situação, sobrevoavam instalações estratégicas para a defesa aérea, como Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos, e também ali a Academia de Força Aérea, em Pirassununga, São Paulo. Por essas outras, o então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, foi logo notificado do que estava acontecendo. Então, dali a instantes, 3 caças da FAB, 2 F-5 e um Mirage entraram em ação. Então, o primeiro deles, um F-5 com prefixo FAB 4848, pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho, partiu da base aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro, ali por volta das 22 horas e 34 minutos. O segundo caça, um Mirage F-103, prefixo 4913, comandado pelo capitão Armindo Souza Viriato de Freitas, então decolou ali por volta das 22 horas e 48 minutos. Ele decolou ali da base aérea de Anápolis, Goiás. O terceiro, um F-5, é um prefixo da FAB 4849, pilotado pelo capitão Márcio Brizola Jordão, decolou ali por volta às 22 horas e 50 minutos da base aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Então, esses 3 aviões de combate receberam a mesma missão, interceptação não agressiva, ou seja, embora estivessem munidos de armamento pesado, tentariam uma aproximação pacífica, mas não conseguiram. Quando os caças tentavam se aproximar dos alvos, eles desapareciam das vistas dos militares e das telas dos radares, e dali a pouco reapareciam em outro lugar. Tudo ali naquela noite foi muito curioso, muito inusitado. Então, desde o tamanho ali dos objetos, que o maior deles provavelmente que seria a nave-mãe da frota, tinha 11 quilômetros de extensão, até sua tecnologia era imensamente superior à nossa. Analisa ali o jornalista e ufólogo Ademar José Guevara, editor da revista UFO. Em nenhum momento eles tentaram nos atacar. Brincaram de gato e rato conosco, acrescentou. Pelo sim, pelo não, os pilotos ali foram orientados a acionarem o modo rojão, ou seja, manobrar as aeronaves com as luzes de navegação apagadas e o sistema de armas ativado. Então, ali ao longo dos anos, tive a oportunidade de entrevistar milhares de alta patente que, entre outras coisas, me disseram: no Brasil não se atiram em UFO, porque não representa ameaça. E não sabemos como eles reagiriam se fossem atacados. Relata ali o ufólogo Marco Antônio Petit. Seria muita loucura, né, gente, fazer uma coisa dessas, né? E sabe-se lá, ali num tiro deles ali poderia se terminar com todos nós, né? A gente não conhece a tecnologia deles.
Então ali, ao contrário do que é divulgado, oficialmente eles sabem muito bem o que estão lidando, disse ele. E ali um dos operadores do Centro de Operações Militares chegou a cogitar a hipótese de que os artefatos observados ali pelo tenente-marinho eram, na verdade, aeronaves de espionagem. Em relatório, o piloto então solicitou que fosse averiguado se havia algum porta-avião de bandeira estrangeira no litoral brasileiro, mas nada foi encontrado. O capitão Jordão realizava buscas visuais na região de São José dos Campos, quando às 22h59 foi informado pelo seu controlador de voo que ali o sargento Nelson, de que havia numerosos tráficos às 6 horas de sua aeronave. Então, ali no linguajar militar, significa que os alvos voavam atrás dele. Imagina como que estava esse piloto, né? O piloto realizou uma manobra de 180 graus, na tentativa de visualizar seus perseguidores, mas ele não conseguiu avistar nada. Então, segundo imagens do radar, 13 UFOs, 7 de um lado e 6 do outro, escoltavam o F-5 do capitão Jordão. A cerca de 800 quilômetros dali em Goiás, o capitão Viriato continuava sua missão de interceptação. Então, ali por volta das 23h09, surgiu um sinal não identificado, a 22 quilômetros de distância em seu radar de bordo. Imediatamente, o piloto enquadrou seu alvo e se preparou para disparar contra o suposto inimigo. Logo, o Mirage do capitão Viriato atingiu a velocidade de Mach 1.3, algo em torno de 1.600 km/h. Então, quando estava a 9 km do alvo, algo impensável aconteceu. O artefato acelerou de maneira brusca. Então, pelos cálculos do piloto, chegou a inacreditáveis Mach 15, o equivalente a 18.375 km/h. Olha a diferença, né? Para nossa tecnologia ali no momento de 1.600 km/h. Estamos bem atrasados. Então, se existe avião que possa desenvolver essa velocidade, eu desconheço, declarou o capitão Viriato em entrevista ali ao programa Globo Repórter da TV Globo em 1993. A título de comparação, o avião mais rápido da história é o norte-americano X-15. Em outubro de 1967, ele atingiu sua velocidade máxima, 7.274 km/h. Ainda está bem longe ali dos 18.375 km/h. Então, até hoje, não sabemos quem eram, de onde vieram ou o que queriam. Mas sabemos que, além de reais, aquelas aeronaves eram controladas por alguma forma de inteligência. Observa ali o ufólogo Tiago Luiz Tichetti, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos. Ao longo daquela noite, mais 2 caças Mirage foram acionados. Um com prefixo da FAB 4918, pilotado ali pelo capitão Rodolfo Silva e Souza, e o outro FAB 4917, comandado pelo capitão Júlio César Rosenberg. Então, o primeiro decolou ali 23h17 e o segundo às 23h46, ambos da base aérea de Anápolis, em Goiás. Então, nenhum dos dois teve qualquer contato visual ou através de radar de bordo com qualquer objeto voador. Então, no dia 23 de maio de 1986, às 16h30, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, convocou uma coletiva para comunicar ali à imprensa que 5 caças da FAB ali perseguiram 21 UFOs. Não se trata de acreditar ou não em seres extraterrestres ou em discos voadores. Só podemos dar informações técnicas. As suposições são várias. Tecnicamente, diria aos senhores que não temos explicação, declarou ele naquela época. Então, ao fim da coletiva, que contou com a presença dos 5 pilotos da FAB
e dos controladores de voo que estavam de plantão naquela noite, o ministro da Aeronáutica declarou que o episódio seria apurado e que dentro de 30 dias divulgaria um dossiê completo. Então, apenas 23 anos depois, em 25 de setembro de 2009, um relatório sobre o caso, assinado pelo interino do Comando da Aeronáutica, José Pessoa Cavalcante, de Albuquerque, e datado de 2 de junho de 1986, foi divulgado. Então, como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação não forçosamente tripulados. Isso dizia o documento, um documento oficial. Então, em geral, os relatos sobre o caso são inconclusivos. Ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu naquela noite, dia 19 de maio de 1986. Então, na dúvida, ninguém descarta a hipótese de vida inteligente em outros planetas. Nós, seres humanos, nós somos muito presunçosos. Achamos que somos os donos do universo, declarou o coronel Osiris Silva ao programa 95 online da rádio 95.7 FM de Curitiba em 2014. Então, por meio de nota, a Aeronáutica informou que todo esse material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional e mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito desse tipo de fenômeno aéreo. Hoje, o acervo sobre OVNIs é o segundo mais acessado do Arquivo Nacional. Só perde para os relatórios da ditadura militar. Então, o material abrange um período de 64 anos e vai de 1952, quando 2 repórteres da extinta revista O Cruzeiro avistaram um OVNI sobrevoando ali a Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, até 2016, quando um piloto da FAB relatou um suposto avistamento, ao que parece a verdade continua lá fora. Incrível tudo isso aí. Faz a gente pensar, né? Não estamos sozinhos, não, né? Não podemos nem querer pensar que nós somos únicos, né? Com tantos planetas aí, tantos lugares que nem foram descobertos aí. E com certeza eu acredito muito que exista vida fora do nosso planeta Terra, sim. Outros seres mais evoluídos, assim como também deve haver planetas com seres menos evoluídos. E essa é uma realidade. Teve essa noite aí que aconteceu e fica para cada um, né, pensar realmente, né, se estamos sozinhos. Eu acredito que não. O meu muito obrigada a todos vocês. Deixe o seu like aí e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês.